Presidente Fernando Henrique, governador Geraldo Alckmin, amigos aqui presentes. Eu estou aqui exercendo uma função. Gostaria de falar só em meu nome, com o coração, como eu percebi que todos falaram. Estou exercendo uma função, não sou eu, são 7. Não sou eu. A Mônica acabou de chegar aqui. O primeiro recado que eu tenho certeza que nós 7 queremos dar é ao Fernando Henrique. O que se falou aqui, na política, o Fernando Henrique e o Franco Montoro foram colocados, por ironia do destino, na posição de adversários. Talvez por uma articulação política de terceiros. Só que os dois, não precisa explicar depois, não. Só que ele percebeu. Só que, para desespero dos terceiros, eles ficaram amigos. E que amigos! Porque tinham aquilo que a Gilda contava, pensam igual. Fernando Henrique, entre o Fernando Henrique e o Franco Montoro, os filhos não veem muita diferença. Quando você escreveu um artigo que foi aqui mencionado, o centenário do Franco Montoro, o Geraldo que explicou o seu texto, que todos nós lemos e que a todos nós muito tocou, ao final, vem naquela história da ponte, até no final com muita propriedade, falando da pinguela que estamos no momento vivendo, e que é cuidado, porque se chacoalhar a pinguela cai. Eu li outra coisa. O Fernando Henrique era que nem o papai. Eles eram construtores de pontes. O papai construía ponte, ele sabia construir ponte. Ele procurava outros setores, viu-se aqui a maneira como eu não posso descrever mais nada, todos aqui já o conheciam e depois desses 5 ou 6 depoimentos, todos já sabem como ele pensava, agia, etc. Ele era um construtor de pontes. Achava que essa era a sua função. Presidente Fernando Henrique, o senhor construiu uma ponte. O senhor construiu a ponte do futuro do Brasil. A gente vê, passados 13 anos, como estávamos no caminho certo. A culpa de nós não termos continuado naquela ponte é do Serra, que não ganhou eleição. É verdade. Se o Serra ganhou a eleição, não estávamos tendo que viver esses 13 anos. Porque os alicerces da sociedade brasileira, construídos por sua competente gestão, o papai não teve a felicidade de ver o fim do seu trabalho. Ele participou do começo. 4 anos, 5 anos depois, ele faleceu. Mas ele estava entusiasmado pelo seu trabalho. Eu me recordo, quando ele chegou a todos nós, o PSTB saía de uma derrota fragorosa em 1990. Ele perdeu a eleição para senador, o Mário Covas perdeu a eleição para governador e criaram esse diabo de PSDB. Não, nós vamos ter candidato a presidente da República. Quanto por cento tinha a sua campanha? 3%, 4%, 2%? E ganhou. E o PSDB ganhou. Quer dizer, vocês dois eram sonhadores, acreditavam no imponderável. Então, eu diria, em nome de nós, a sua iniciativa ao fazer o instituto que leva seu nome, realizar esta cerimônia, tem muito a ver com o nosso passado. Tenho certeza com as nossas ideias e com o futuro do Brasil. Então, a primeira observação é, em nome da família, agradecer ao Fernando Henrique, amigo do papai. Eles
são, em muitos aspectos, idênticos. Muito inteligentes, professores, idealistas, políticos, combativos. Por ironia da vida, um foi antes que o outro. Mas temos certeza que essa amizade de vocês dois é que está aqui presente. Essa cadeira aqui é dele. Ele está aqui. Está aqui te aplaudindo e dizendo, nossa luta continua, como ele sempre falava. Então, essa é a primeira observação. O Zé Gregório, quando quis falar, disse, eu trouxe aqui um papel, mas não se assustem que eu escrevo pequeno. Eu trouxe 3 livros. 3 livros. Eu não vou poder falar o que eu tinha imaginado, porque são 3 livros dele. Vamos falar, então, trechos da figura deste homem público que queremos homenagear. Pego o primeiro livro. Um político que sabia construir pontes. Ele era líder da oposição, líder do MDB no Senado, e o presidente da República, um militar. Como que eu vou chegar até ele? Como que eu vou chegar a dizer que nós temos uma proposta? Como dizer para ele que há soluções alternativas? Vou escrever um livro. Escreveu. Da democracia que temos para a democracia que queremos. Nós, os filhos, guardam isso assim, bonitinho, porque ele nos deu uma coleção. A cada um deu aqui essas minhas obras. Já faz tempo, né? Ele pegou esse livro e foi levar. Era o Geisel, não é, André? Era o Geisel. E aqui ele mostrou, olha, presidente, ele queria mostrar para ele. Um pouquinho antes dele ir, mas é louco. O senador Montoro vai falar com o presidente. E é verdade. Nós soubemos, porque ele confessou, que a assessoria do Geisel disse assim, o senhor está louco, presidente, de receber, isso é jogada de político. Ele vai vir com fotógrafo para ser fotografado e tal. Ele sabia construir a ponte. Então esse era um traço dele, é um homem que sabia fazer política com proposta, né? com conteúdo. E esse trabalho ele queria mostrar aos militares da democracia que temos, para que queremos, que é uma democracia participativa. Aqui tem um capítulo que eu puxo para o segundo livro. Ele era um político que sabia fazer política. Mas ele se incomodava com o nosso modelo político. Como certeza o sociólogo Fernando Henrique também se incomoda. Como todos nós. A estrutura do poder político no Brasil é muito deficiente. E no um dos seus livros, ele acabou. Esse aqui, o Quartim chegou a participar, foi o do Senac, né? Memórias em Linha Reta. Este era a biografia que ele começou a escrever. Morreu antes de acabar. Mas aqui tem certos trechos em que ele conta da sua vida, e especialmente da sua vida política e da sua vida partidária. Então eu quero colocar aqui o político que sabe que é através do partido que ele faz a sua ação política. E nisso ele foi coerente. Ele foi fiel ao seu partido. Começou, como no filme nós vimos, a sua observação, o Montoro é daquela turma da democracia cristã, esses caras sabem fazer, eles têm estrutura. Ele começou no PDC, e tem aqui o trechinho do livro, que se eu tivesse mais tempo, eu até não vou procurar, não. Ele conta, em palavras dele, como foi duro quando, depois da Revolução, ele, bem intencionado, acreditando na proposta, redução do número de partidos que se pregava, ele saiu no Brasil feito um andarilho a dar força ao PDC. Ao partido que ele havia participado desde 1952, 51. E
ele chegou a colocar o PDC quase como o quarto partido, que acabaria, tinha que ter número X de deputados, número X de estados e tal. Ele se esforçou, se cansou para fazer isto. Esfalfou. Você também, Malu. E aqui acontece. E todos nós brigamos para fazer partido, alianças. Ele pegou o Ney Braga, pegou tudo bem, foi pegando, tinha que juntar. E fundou o PDC Grande, ato institucional número 2. Ele conta no livro com detalhe a frustração que teve quando disseram, olha, o governo baixou o ato 2, vão ter que se montar outros partidos. Nossa, e o PDC então, e o trabalho, mas tem que ter partido. Partido é fundamental na democracia. Partido no modelo político é um instrumento de participação. Não é? Não há democracia sem partido, pelo menos o modelo nosso. Queremos um modelo alternativo, democracia corporativa, ou democracia... Não, a democracia nossa, tal qual as normas que regem a nossa estrutura política, é por partido. Não pode ser candidato sem ser partido. Partido tem que ser forte, tem que ser organizado, tem que ter programa. Vamos fazer outro partido. Aí, o livro conta, não vou poder ler de novo. Eu vender o livro agora, né? Todo mundo vai querer com essa dica, né, Quartinho? Mas o livro está esgotado, não tem mais. Ele fala o seguinte, vamos montar um partido de oposição. O governo criou a Arena. Vamos fazer, o governo juntou logo, chamou a Arena, está feita. E vamos criar, e foi duro criar a oposição. Foi duro construir o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Ele foi o primeiro vice-presidente, porque diz que na composição ali tinha que dar a presidência para o Oscar Passos, que era do Amazonas, que representava um dos setores que vinha, está tudo colocado no livro aqui. Então ele foi coerente com o partido. Criou o MDB. Aí veio a eleição, o MDB começou a ganhar, pau outra vez. Tem que acabar. Tem que, os partidos não podem ter, tem que mudar o nome. Tem que mudar a estrutura. Então aí ele, com um grupo de pessoas, você já estava dentro. Eles, então, disseram, vamos mudar o MDB para o PMDB e continuar tudo como estava. E o PMDB saiu, então, como um instrumento da resistência contra o arbítrio. Então, ele foi um homem de coerência partidária. Ele prestigiou o PDC, prestigiou o MDB, prestigiou o PMDB, até quando pôde. Ao final da sua trajetória partidária, com um grupo de amigos, entre os quais o líder maior é o Fernando Henrique, resolveram montar um partido de mais conteúdo. Não é? O MDB era um movimento de várias correntes. Resolveram escolher um partido de conteúdo. Conta o Fernando Henrique que o papai discutia na proposta a democracia cristã e o grupo discutia a social-democracia, mas ele aceitou. Ele quis dar nome de democracia cristã no partido também. Não, depois, tá bom. Você disse que não ia falar, em outro caso. Está cheio de histórias, né? Então ele criou um partido ao qual foi fiel. Foi fiel e lutou. Em 1998, foi candidato a deputado federal. Em 94, presidente, quando você foi presidente, o entusiasmo dele pela volta à política com... ele tinha sido governador, tinha parado, tinha sido candidato a senador e tinha perdido. Eu vou ser a federal, diz a pedido seu, para puxar a lei, como de fato puxou, 300 mil votos, entusiasmado. Aí houve a segunda eleição, a eleição de deputado federal em 98, quando você foi reeleito. Ele padeceu. A estrutura dos partidos e a estrutura política brasileira causaram dificuldades a grandes nomes da nossa política. O Ulisses Guimarães teve dificuldade de se eleger. O papai se elegeu no fim. E ele dizia, depois de sair nos cargos que ele ia, não com o Figueiredo, com a família. Você esqueceu da família. A história do Rojão, vou te contar direitinho, quem estava por trás do Rojão. O Figueiredo leva fome e quem carrega a bomba somos nós. Olha lá. Só porque era Figueiredo, você gostava do Figueiredo, era um nome de moda. Então, ele fez essa sua participação dentro do PSDB, lutando, brigando para ter uma... E na eleição,
ele dizia assim, eu recordo, estava bem próximo dele, eu, o Rico, o André, ficamos próximos, toda a família, mas a gente foi mais próximo da parte operacional. Ele voltava e dizia assim, mas não dá. Eu vou para o interior, chego lá, não, o senhor é o melhor do mundo, o senhor tal, mas nós vamos votar no Zé Aníbal. Ah, o senhor é, eu vou votar no... E falava outro. Porque já tinham feito, ele falou, mas não dá, o sistema eleitoral está errado. Aí eu pulo. Nesta área, ele tinha uma ideia. E tentou implantar voto distrital misto. Ele fala isso desde o começo, do primeiro livro. Vamos dar representação ao representante lá da região e vamos dar voto também a nomes como ele, como o Fernando Henrique, como o Geraldo Alckmin, pessoas que tiveram grande participação na vida pública e os partidos reconhecem como pessoas de grande contribuição para a política que estariam eleitos numa lista partidária. Então ele defendeu sempre a mudança do processo eleitoral. Em vez de votar em Tiririca ou em outros nomes, vamos dar o voto local e dar ao partido. Ah, mas para que esse modelo funcione, é preciso que o partido seja forte. E a gente fica nessa dúvida, né? Se os partidos não são fortes, o sistema fica errado, e é a mesma dúvida daquilo que falou o Zé Gregóri, que era o grande tema dele, ficou cochichando no seu ouvido na posse do nosso presidente. E hoje devia estar cochichando de novo. Ô, Michel, a solução é o parlamentarismo! Não tem como! Não tem como! Tem outro trecho aqui do terceiro livro, e esse livro quem editou foi Jorginho Cunha Lima, tá aqui, ó, tua careta, que ele fala do parlamentarismo, a Frente Parlamentar, a Frente Nacional Parlamentarismo, ou um nome qualquer aqui, que é um movimento que ele fez em 1900 e lá, quanto que é? Vamos lá, não vou dar até, no fim da vida já, montou o movimento do parlamentarismo, junto com Eduardo Jorge, e aqui estão manifestações de aplauso a esse movimento, feita por pessoas interessantes. O primeiro aplauso aqui é do Aécio Neves. Eu não vi. Mas chegou lá, está de pé, chegou depois, está vendo a homenagem feita? Desculpe, então eu que olhei pouco, desculpe. Então ele é testemunha aqui, eu estou falando só com gente que está na plateia, não posso errar de jeito nenhum. E esse movimento, essa era a ideia dele. O movimento, o parlamentarismo é a solução. Tem aqui trechos, né? A vida democrática brasileira é uma mentira. É golpe atrás de golpe. É crise atrás de crise. E não pode escrever aqui a crise da Dilma, e que acabou hoje. No fundo, será que acabou? Eu acho que a crise da Dilma acabou. Agora, a do Brasil, não. Um dia conversei com o professor Fernando Henrique, eu escrevi um artigo lá na GV, não sei se lembra, mas eu cheguei a lhe falar. Eu escrevi um artigo assim, Esqueceram de Mim. Lembra aquele filminho que tinha um menininho que era esquecido, Esqueceram de Mim e tal? O presidente Fernando Henrique já tinha saído do governo. E eu disse a ele, olha, presidente, eu vou lhe fazer uma observação. Eu escrevi um artigo lá na GV dizendo que suas mudanças no Brasil foram fantásticas, mas só esqueceu de uma, da reforma política. Ele concordou. Não, as condições talvez não permitissem. Ele disse assim, ó, eu tenho certeza que se for eleito o Serra, ele não vai fazer. O Serra não foi eleito e o Lula foi e não fez nunca. Esqueceram. Esqueceram da reforma política. E aí a gente fica nessa discussão acadêmica. O que é preciso primeiro? O parlamentarismo ou o partido forte? Eduardo Jorge, é melhor quem nasceu primeiro, o partido forte ou o parlamento? E nós vamos nessa conversa e ninguém quer saber de mudar o regime. Imaginem vocês, se o Brasil não tivesse cometido o erro que cometeu, quando, a pedido do João Goulart, voltou ao presidencialismo. Foi bom, era importante. O que aconteceu? Revolução em 64. Tivesse mantido, os primeiros ministros do João Goulart foram pessoas de enorme competência. Tancredo Neves, Hermes Lima e Brochado da Rocha. Ministros de primeiro nome. Ele foi ministro. Primeiro-ministro foi primeiro-ministro. Ulisses foi ministro.
O parlamentarismo era o caminho. Aí o Brasil entrou numa parafernália, tem que voltar, é o Jango. Deu o quê? Deu na Revolução de 64. Ou golpe, como quiserem. Hoje golpe é outra coisa, companheiro Coxinha. Me chamaram de Coxinha aqui, né, Gilda? Coxinha, Fernando Henrique, é porque nós e a Ana Maria éramos da política estudantil. E sabe quem era o que nos brigava com a gente? O Zé Álvaro Moisés, do teu lado, não era, na verdade? E nos iludiu todos, nós éramos dos colégios católicos, gente bonitinha, o Zé Álvaro acertou tudo e nos derrotou. Passamos uma madrugada e lá na Praça Dom Pedro, na UBS, né, o Paulista da Cidade. UPES. Pois bem, e a conversa vai longa, diz que a gente vai conversando, não acaba mais. Eu sei que a minha função aqui não era falar muito, eu só vim aqui dar uma intervenção em nome da família, mas como o ambiente é tão amigo, a liderança do Fernando Henrique é tão estimuladora para nós, que eu acabei falando mais do que eu devia. Mas não li nada do livro, senão demorava mais. Muito obrigado a todos vocês, Fernando Henrique, muito obrigado. Espero que isso tenha trazido a todos nós bons momentos de recordação e um pouco de esperança no futuro que está por vir. Quando setembro vier, isto é, amanhã, será outro dia.